Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Algum de vocês já deve ter passado por alguma situação de crimes virtuais. Afinal, o que é um crime virtual? Uma clonagem? Um perfil fake? Hoje nosso bate-papo é com o Dr. Igor Jorge, que irá nos esclarecer todas essas dúvidas, inclusive que servirá para vocês. Temos também depoimentos da atriz Cacau Zani, que foi clonada através de uma rede social pelo seu WhatsApp. Também teremos o depoimento do modelo que perdeu sua conta, que carregava mais de 100 mil seguidores. O que será que eles têm para nos contar? Vamos conferir? Olá, doutor Igor, um prazer recebê-lo aqui no nosso canal do Clique Jô Ribeiro. Vamos começar com uma pergunta curiosa. Como são qualificados os crimes virtuais? E contra a honra é uma qualificadora como crime virtual? Alguns crimes são muito comuns por intermédio da internet. Dentre esses crimes que são muito comuns, temos os crimes contra a honra, o crime de calúnia, difamação, injúria, são crimes que acontecem com grande frequência e é importante diferenciar um crime de outro. O crime de calúnia é praticado quando um criminoso, um cidadão, ele imputa um fato criminoso a outra pessoa, ou seja, um cidadão afirma que o outro praticou um furto, um roubo, um desvio de dinheiro ou qualquer outro fato que exista uma previsão criminal. Outro crime também é muito comum, o crime de difamação. Na difamação é diferente. Na difamação, o autor imputa um fato que é ofensivo à reputação daquela vítima. Aquele fato nem precisa ser criminoso, até mesmo porque se aquele fato for criminoso, o delito praticado é o delito de calúnia. Na difamação, o cidadão está imputando a outro um determinado fato que seja considerado ofensivo à sua reputação. Por exemplo, afirma que ele não gosta de trabalhar, afirma que ele não exerceria uma atividade lícita, mas a partir do momento que se trata da imputação de um fato concreto, da imputação de um fato que demonstra que aquele cidadão seria criminoso, seria autor de crime, o delito praticado é o de calúnia. Outro crime também que tem sido muito comum e praticado por meios tecnológicos é o crime de injúria. E quando falamos em injúria, temos aquela situação que o cidadão está ofendendo a dignidade e o decoro de outra pessoa. Por exemplo, proferir um xingamento que seja ofensivo, que atinja a dignidade daquele indivíduo. Nesse caso, o crime a ser investigado é o crime de injúria. É importante também consignar que existe o crime de injúria racial. E um outro ponto também que é interessante é que esses crimes, quando eles são praticados por intermédio de redes sociais que estão publicadas na internet, o crime tem a pena triplicada. Vamos conferir agora o depoimento da atriz Cláudia Zani, que irá nos contar o que aconteceu com ela com relação à sua clonagem pelo WhatsApp através da sua rede social. Vamos lá? Olá, tudo bem? Pessoal, eu vou falar pra vocês como que eu fui hackeada, o meu WhatsApp foi hackeado, tá? Mandaram uma mensagem pra mim via direct no Insta de uma clínica falando que eu tinha sido sorteada para bronzeamentos artificiais, sessões. No caso, eu estava até procurando isso, foi muita coincidência. Tava pesquisando sobre clínicas de bronzeamento e tal. Aí a moça falou pra mim assim no direct, no Insta: você foi sorteada, tá? As sessões de bronzeamento.
preciso que você me informe seu número de telefone e seu nome completo, para que eu possa enviar o código do sorteio para você. No caso, achei que eu tinha sido mesmo sorteada, né? Ganhado as sessões de bronzeamento na clínica. Eu enviei o meu nome completo e o número do meu WhatsApp. Na hora que eu enviei o meu número do meu WhatsApp, eles mandaram um código para mim e mandaram eu confirmar o código pelo Instagram, via direct. Eu confirmei o código, tá? Digitando no direct do Instagram. A hora que eu confirmei o código, o meu WhatsApp foi logado em outra conta. Aí eu vi que meu WhatsApp sumiu, eu deixei avisados em todas as minhas redes sociais que tinha sido hackeado e que não era para ninguém responder, tá? E no caso, mandaram mensagem para todos os meus contatos, todos. Inclusive um amigo meu, isso daí é um golpe, né? Isso é roubo. Fez até um depósito, né? Ele achou que era eu que estava falando com ele. Ele fez uma transferência. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não passar o telefone para qualquer pessoa. Tomar cuidado com o sorteio no Instagram, tá? Ah, você ganhou sorteio, passa o número de telefone, que eu te passo um código. A gente não pode confiar nisso. Agora, como eu recuperei meu WhatsApp? Eu pedi um código de verificação, porque estava logado em outra conta. Esse código só ia chegar para mim depois de 8 horas, tá? Então, só chegou, acho que foi hackeado meu celular, acho que eram umas 9 horas da noite. Chegou para mim, acho que umas 11 horas eu consegui voltar ao meu WhatsApp, eu consegui recuperar, que eles mandaram. Inclusive, essa página dessa clínica no Insta, quando eu postei, fiz as postagens nas redes sociais que meu celular tinha sido hackeado, eles desativaram os Instagram deles. Só que o que acontece? Agora eu olhei, eles voltaram, a página tá ativa. Eles voltaram com o Instagram. Então, eles devem estar tentando isso com muita gente, pela empresa, né? Falando que ganhou sorteio e tal. Então, tome muito cuidado, tá, gente? Com isso. Então, doutor Igor, neste caso da clonagem da atriz Cláudia Zani, o que fazer e como se prevenir? Alguns criminosos utilizam da boa-fé da vítima para fazer com que ela tenha algum prejuízo. É muito comum criminosos que convencem as vítimas a informar um código recebido via SMS no celular da vítima e a partir desse código a vítima para de usar o celular e o criminoso passa a usar o celular dessa vítima. Essencialmente, o criminoso, o que ele faz? Ele habilita o WhatsApp no seu telefone, coloca o número de telefone da vítima, como se ele fosse a vítima, em um novo telefone. E quando ele faz isso, a vítima recebe um código de segurança do WhatsApp. Esse código é recebido como mensagem via SMS. O criminoso inventa alguma história e convence a vítima a informar esse código. Quando a vítima informa para o criminoso isso, ele coloca esse código no celular dele, no WhatsApp do celular dele, e passa a utilizar o WhatsApp da vítima para pedir dinheiro para seus amigos, familiares ou pessoas próximas. Uma importante forma de evitar esse tipo de problema é nunca informar o código para ninguém e também habilitar a verificação em 2 etapas. É um procedimento muito fácil, muito simples, que vai permitir que seja criada uma nova camada de segurança. Bastará que a vítima habilite um e-mail e um código de segurança de 6 dígitos e constantemente a vítima terá que informar esse código de segurança. A vítima não, porque se ele tomar esses cuidados, ele não será vítima de crimes. Na verdade, o cidadão que está usando aquele dispositivo, se ele não informa nada que é enviado para ele e também tem uma dupla camada de verificação, ele dificilmente será vítima de um crime. Uma outra forma de causar prejuízo envolve
utilizar a foto de uma pessoa para pedir dinheiro para seus amigos e familiares. Então, nesse caso, o criminoso não está usando o WhatsApp da vítima. A vítima continua utilizando o seu WhatsApp, mas alguém está se passando por ela e pedindo dinheiro. Por isso que é muito importante orientar a família e os amigos a não fazer transferências para outras pessoas. E muito cuidado também com as informações publicadas em redes sociais. Muitas vezes o criminoso utiliza dessas informações para inventar uma história falsa que proporcione esse tipo de golpe, esse tipo de fraude. Muito cuidado sempre quando um recurso tecnológico é utilizado. Tenho falado sempre que a pressa das pessoas acaba estimulando a prática de crimes. A pressa das pessoas muitas vezes faz com que o cidadão clique em um link sem pensar, instale algo no computador sem que ele reflita sobre as consequências dessa atitude, ou execute um código malicioso ou informe qualquer dado que seja sensível. Cautela sempre, principalmente no ambiente virtual. Conte-nos sobre a lei Carolina Dickmann, que é sobre o uso da imagem indevido, e também a lei de Bolsonaro, que é a lei sobre o furto com relação aos dispositivos celulares. Existe o crime de invasão de dispositivo informático, que envolve a conduta de invadir um determinado dispositivo que pertença a outra pessoa ou que seja utilizado por outra pessoa. Esse dispositivo ele pode ou não estar conectado à internet, e o objetivo de quem invade esse dispositivo é sempre o de obter, alterar ou destruir um determinado dado ou uma informação sem que a vítima tenha autorizado. Então, nesse caso, o autor do delito ele pratica o crime de invasão de dispositivo informático. Pratica também esse crime aquele que instala uma determinada vulnerabilidade em um determinado sistema, um determinado dispositivo, para obter alguma vantagem ilícita. O crime de invasão de dispositivo informático ele está previsto no artigo 154A do Código Penal. Recentemente, alguns crimes, inclusive esse crime, passaram por modificações legislativas, e dentre as mudanças que diversos aspectos delas foram positivos, principalmente porque aumentaram as penas. Por exemplo, aumentaram a pena para aquele que pratica o crime de furto mediante fraude por intermédio dos meios tecnológicos. Inclusive, nesse caso, a pena passou a ser de reclusão, que vai de 4 a 8 anos. O crime de estelionato também praticado por meios eletrônicos. Esse tipo de crime ele tem a pena aumentada, passa a ser uma pena de reclusão de 4 a 8 anos. E isso representou um avanço, porque isso acabava estimulando a prática desses crimes. A partir do momento que ocorreu esse aumento dessas penas e outras alterações quanto ao local do crime e outras questões nesse sentido, a gente acredita que existirão mais elementos para a devida apuração desses crimes e, por fim, para que não ocorra um sentimento de impunidade que muitas vezes estimula a prática de crimes. Segurança virtual existe com relação às redes sociais, WhatsApps, e-mails e sites? Nenhum dispositivo, nenhuma rede social, nenhum serviço oferecido na nuvem é totalmente seguro. O comportamento do usuário é fundamental para colocar ou não aquele cidadão em risco. Sempre que um determinado recurso é utilizado de forma indevida ou sem os cuidados mínimos de segurança, o titular daquele perfil ou o titular daquele dispositivo ele é colocado em risco. A pessoa, por exemplo, quando acessa numa determinada rede social, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, o LinkedIn, e ele coloca a sua rotina, ele coloca as suas informações pessoais, ele coloca as suas preferências,
de forma que facilite para um criminoso enganar aquela pessoa ou até mesmo praticar um crime violento contra ela, e já ocorreram vários casos, inclusive existe um caso de sequestro que o sequestrador falou que ele praticou o sequestro com base nas informações que ele tinha da vítima. A vítima ostentava ter bastante dinheiro, a vítima ostentava os seus interesses, os seus bens, a sua rotina, e a partir daí o criminoso conseguiu inclusive identificar a academia onde a vítima praticava atividades físicas, a residência da vítima, o local que os filhos estudavam. Tudo isso estava exposto nas redes sociais daquele cidadão. Então as pessoas precisam pensar muito antes de publicar qualquer conteúdo. Um outro ponto também que é importante é que a vítima habilite a dupla verificação, também chamada de verificação em 2 etapas, não apenas na rede social WhatsApp, porque o WhatsApp ele é um aplicativo de comunicação e também uma rede social, mas também em outras redes sociais. Toda rede social, pelo menos as mais conhecidas, elas permitem habilitar essa outra camada de verificação. É uma forma de proteger aquele cidadão e as informações que ele publica nas redes sociais, para dificultar que alguém passe a usar o seu perfil de forma indevida, obtenha as suas informações de forma indevida e também utilize aquela rede social, por exemplo, para enganar outras pessoas. Também é muito importante manter as publicações, incluindo fotos, vídeos e textos, de forma privada. Manter essas informações com um bloqueio, para que apenas os seus amigos tenham acesso a essas informações. Vamos conferir agora o depoimento do modelo William Jones, o que ele tem para nos dizer sobre sua conta que foi hackeada numa rede social. Boa tarde, meu nome é William Jones, tenho 31 anos, sou morador aqui da cidade do Grande ABC, de São Paulo, e eu tive uma conta no Instagram que foi hackeada, já tem mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos já que isso tem acontecido comigo. Eu tinha uma conta no Instagram com 103 mil seguidores e um alcance de visualização nos stories de 18 a 15 mil visualizações por publicação. Então era uma conta que eu sempre utilizei por questão de trabalho, tinha bastante parceria, tinha bastante engajamento, era uma conta muito boa que eu mandava direct assim para as empresas, e as empresas automaticamente fechavam parcerias comigo pelo retorno do engajamento e novos seguidores também que a empresa sempre possuía em relação às minhas postagens, né? E eu vim recebendo algumas denúncias sobre algumas publicações que eu fazia, publicações super tranquilas, fotos tranquilas, as pessoas mesmo acredito que com inveja ia lá denunciava, o Instagram vinha e derrubava umas inúmeras das minhas publicações, até que teve um dia que eu estava logado no sistema, mexendo normalmente no meu Instagram e minha conta veio a cair. E apareceu a mensagem, você foi deslogado, eu não entendi nada, tentei voltar à conta e não consegui de forma alguma. Procurei algumas empresas que cobraram uma fortuna para estar tentando recuperar, não era nada de 100% de certeza, eu acabei deixando quieto, né? Procurei o serviço gratuito e até hoje essa conta não retornou e comecei novamente esse trabalho de engajamento. Fake news, doutor, é passiva de condenação? Depende do tipo de fake news. Depende do tipo de desinformação disseminada pelo criminoso. É sempre importante analisar quais são as consequências disso. Por exemplo, no âmbito eleitoral, no meio das eleições, existe um crime específico relacionado com a disseminação de fatos falsos no cenário eleitoral. Além disso, caso não se tratar de uma questão eleitoral, alguns crimes contra a honra podem ser praticados, a calúnia, a difamação, a injúria, existe também uma contravenção penal de falso alarma, dependendo do fato que está sendo disseminado. Então, existem diversas previsões para esse tipo de conduta. E nesse caso, há uma responsabilidade de todos no enfrentamento da desinformação.
Há alguns anos eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre fake news e eleições, no ano passado, na verdade, onde abordamos vários aspectos, várias nuances da desinformação. Agora, o que é importante que as pessoas pensem é na importância de verificar se um fato é verdadeiro ou não. Verificar se aquela notícia do WhatsApp, se ela é uma notícia que merece credibilidade. Se aquela notícia ela foi divulgada em meios de comunicação sérios ou apenas em um determinado blog, em um determinado site, em um determinado perfil no YouTube que tem o objetivo de espalhar desinformação. Sempre vale a pena procurar meios de comunicação ou órgãos públicos que não vão espalhar mentiras, que não vão espalhar fatos que podem até mesmo colocar em risco a vida das pessoas. Quando falamos que desinformação mata, e tive a oportunidade de falar bastante sobre isso, inclusive com a doutora Ivana Davi, uma desembargadora que tem se especializado nessa área. Inclusive existe um livro que nós disponibilizamos até no meu site, gratuito para baixar, um livro relacionado com fake news, escrito por vários delegados de polícia, advogados e outros profissionais, mas sempre falamos que realmente fake news mata. Fake news mata porque muitas vezes divulga tratamentos que levam a pessoa à morte, tratamentos que não funcionam. Fake news matam porque muitas vezes proporciona violência. Fake news mata porque pode levar alguém até mesmo a uma depressão ou até um suicídio. Fake news mata, e no Brasil inclusive já ocorreu casos nesse sentido, no mundo todo, na Índia e outros países, mas no Brasil já ocorreu um caso no litoral, um caso, não sei se foi, não me recordo ao certo se foi no Guarujá ou na Praia Grande, que populares agrediram uma pessoa até que ela perdesse a vida, tudo porque tiveram acesso a um retrato falado falso, um retrato falado que indicava que uma pessoa sequestrava crianças. Então as pessoas precisam ter responsabilidade, mas também aqueles que têm acesso às informações, quem publica um conteúdo tem que ter responsabilidade com aquilo que ele publica. E quem recebe essas informações antes de propagar, é importante verificar se aquela informação é verdadeira ou falsa. No Brasil existem diversas agências de verificações de notícia que permitem verificar se um fato é verdadeiro ou não. Inclusive existe uma que chama Aos Fatos, existe outra que chama Lupa. Elas têm o objetivo de verificar se determinadas informações publicadas em sites, meios de comunicação, perfis do WhatsApp, redes sociais, se aquelas notícias são verdadeiras ou não. Como podemos saber que uma fake news é uma brincadeira, é um fato ou é um fake? Tenho sempre ressaltado a importância dos meios de comunicação trabalharem com responsabilidade, averiguarem sempre antes de publicar uma notícia que pode não ser verdadeira. É importante ter responsabilidade, é importante refletir se aquela informação é verdadeira ou não, pesquisar nos bancos de dados oficiais. Então esse papel de verificação que deve ser adotado por cidadãos comuns que utilizam redes sociais e aplicativos de comunicação, isso também tem que ser regra geral entre todos os meios de comunicação. Cuidado também com os trend topics do Twitter, que pode indicar um fato que não é verdadeiro. A criação de vários perfis com nome e foto de uma pessoa pode se enquadrar como crime virtual? Comete o crime de falsa identidade aquele que se atribui ou atribui a outra pessoa uma falsa identidade com o objetivo de causar um dano a outra pessoa ou com o objetivo de obter alguma vantagem. Essa vantagem não precisa nem ser em proveito de quem está se atribuindo aquela identidade falsa, pode ser uma vantagem para outra pessoa. Então, nesse caso, o cidadão comete o crime de falsa identidade.
É um crime, inclusive, que é previsto no Código Penal, no artigo 307 do Código Penal. Ele tem uma pena de detenção que vai de 3 meses a 1 ano e multa. Se esse fato não se constituir um crime mais grave. Infelizmente, pessoas têm feito isso em redes sociais. Infelizmente, criminosos utilizam fotos de outras pessoas, utilizam nomes de outras pessoas, e esse tipo de fato tem sido devidamente apurado pelas polícias civis de todo o Brasil. Temos testemunhado, inclusive, conduzido dezenas de casos que o autor do crime foi identificado, foi responsabilizado criminalmente, depois ainda teve que pagar indenização, danos morais, em razão da vítima ter pleiteado também isso na justiça posteriormente, após a condenação criminal. Então as pessoas não devem pensar que a internet seria um ambiente sem leis, muito pelo contrário. A internet é um local que tem leis e os órgãos de segurança, em especial as polícias judiciárias, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal, têm condições de elucidar crimes dessa natureza. Tem condições, tem meios apropriados para identificar essas pessoas. Chegamos ao final do quadro Direito de Resposta, Crimes Virtuais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Dr. Igor Jorge, pela sua participação. Cláudia Zani, atriz e modelo fitness, e também William Jones, que é modelo da W7 Eventos. Gostaria também de agradecer a todos vocês que estão sempre nos acompanhando aqui do outro lado da telinha, sempre no Clique Jô Ribeiro, trazendo novidades para vocês. Um grande beijo e até breve.